Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, técnicas de libertação emocional desde 2010 e desde lá venho usando para os meus objetivos e ajudando pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingir suas metas com maior facilidade e leveza, né? Muito difícil esse tema de hoje. Eu trago somente 5 aspectos, que é que vai dar tempo pra gente conversar, mas depois tem práticas de EFT no final e o replay das lives ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Quem não está inscrito pode depois ir lá, se inscrever, tá? Clicar no sininho para receber as novidades. E hoje eu quero dizer que esse assunto ele é bem cabeludo, ok? Ele interfere diretamente no nosso sucesso real nessa existência, que é sinônimo de prosperidade, que é sinônimo de bem-estar, que é sinônimo de boa saúde, que é sinônimo de tantas outras coisas na vida do ser humano. Então, a importância da gente poder fazer EFT, poder transformar esses resultados, né? Já que eles não são positivos na nossa vida. A resistência, ela sempre vai existir, ela é natural, mas não é o ponto máximo da nossa manifestação como seres humanos, porque a gente não está usando nosso potencial no nosso melhor, a gente não está usando nosso potencial para também interferir positivamente por outros, a gente não está vivendo o nosso máximo dentro do fluxo que está chegando até nós, de todas as formas de abundância. Então, assim, resistir é instintivo, ok? É instintivo, faz parte do nosso primeiro cérebro. Nós temos 3 cérebros, mas faz parte do primeiro cérebro, que é o cérebro primitivo, que trabalha no bater ou correr, né? É o cérebro da sobrevivência, é o cérebro que nós fazemos as primeiras escolhas sem pensar na nossa sobrevivência e acabamos não usando os outros 2 cérebros. O segundo cérebro é o cérebro das emoções, e o terceiro cérebro é o cérebro das escolhas, também chamado de neocórtex, tá? E por incrível que pareça, é a maior parte do nosso cérebro esse neocórtex, mas é muito mal usado. Tá? O poder de escolha, a gente ainda está muito no poder da vitimização, da vitimação, o pessoal fala assim, popularmente no nível do mimimi, né? Que acaba não gerando outros resultados além de mais atração do universo, de coisas que não funcionam, né? Que coisas que não nos libertam, que não nos permitem sermos nós mesmos. Então aí quando a gente faz a EFT para transformar esses resultados, é que a pessoa tem assim, ela chega com uma fisionomia para o atendimento individual, ela sai com uma fisionomia renovada, porque foi liberado aquela circunstância que tanto travava ela, né? E claro, quem faz isso é um especialista. Essa coisa de fazer o curso de EFT e não fazer um curso oficial que requer um número mínimo de horas de autoaplicação e depois um número mínimo de horas de atendimentos bem-sucedidos, autorizados das publicações pelos clientes, né? Isso faz com que muita gente pegue a EFT e aplique de forma inapropriada, né? Sem o resultado máximo que pode ser. Essa é a forma inapropriada, né? Que a EFT sempre dá resultado, mas ela pode ter um máximo de resultado se for isso trabalhado com um especialista. E todos esses 3 cérebros aí, eles deveriam estar trabalhando em conjunto, mas a maioria da população do planeta está trabalhando ainda no cérebro primitivo, nos medos, nas ansiedades, né? Nas preocupações, está trabalhando no kit sobrevivência, mesmo que tenha dinheiro no bolso, ainda está trabalhando no módulo sobrevivência, tá? E que faz a existência ser muito difícil, muito trabalhosa, tá?
que traz a pessoa sempre para o estado de alerta, um uso excessivo da própria energia para coisas que tu não tem controle, né? O único controle real é a gestão das escolhas e as emoções relacionadas. Esse é o único poder real. E quando a gente está naquela atitude shakespeariana, né? Resistir ou não resistir, eis a questão. O tempo vai passando e depois vem o arrependimento. Arrependimento é a mãe da punição, da autossabotagem, ok? É o verdadeiro eu deveria. Depois a pessoa fica se batendo de chicote, eu deveria, coisa que não muda nada, né? Os resultados. E aí ficar nessa autossabotagem é perda de tempo. Então eu quero falar agora dos 3. Na verdade eu tinha programado 3, mas eu trouxe 5 motivos porque nós resistimos. Poderia ser o título da live também, 5 motivos porque resistimos a mudanças. Esse foi um tema que foi solicitado por uma das minhas clientes da Mentoria Próspera, do grupo fechado, que concluiu o trimestre no 1º de dezembro e tem um novo trimestre agora começando em janeiro. E eu tô falando aqui porque normalmente eu peço sugestões das pessoas para eu falar nas lives, para falar algo que as pessoas precisem, né, dentro do conhecimento que eu tenho. E a gente sabe que como conhecimento não é transformação, tem práticas de EFT no final para você poder transformar seus resultados. Cada vez um dia, um pouquinho, né? Cada dia um pouquinho. Ontem nós tivemos live, hoje nós temos live de novo. Tem gente que pega minhas lives, os últimos 10 minutos e só faz a prática de EFT também. Então, tudo isso ajuda, né? Se a pessoa não quer intelectualizar ou não tem tempo para intelectualizar, que é essa primeira parte que eu faço, que é para tentar convencer o cérebro instintivo de vocês, a parte instintiva de vocês, a se abrir para mudanças, né? Porque esse cérebro instintivo, ele bate ou corre, né? Ele resiste no conflito ou ele se manda e sugere que se mande. Então é como se a pessoa tivesse um botãozinho alerta vermelho, né? Perigo, perigo, né? Parece o estado permanente de ficar na espreita do pior, né? Então, quando a pessoa chega e diz assim, Nara, eu tenho uma resistência, não consigo superar a resistência. Eu vou falar aqui de 5 aspectos. Um deles é bem peculiar, ok? É um aspecto que não é falado aqui no Brasil, mas tem um monte de especialistas nos Estados Unidos já trabalhando isso profundamente. Mas é importante, né, eu falar desse 5. Então vamos ao primeiro. O primeiro aspecto. Esse primeiro aspecto não é mais nem menos importante, é só um aspecto. Aqui eu não estou citando em ordem, eu estou citando aspectos, ok? Não existe prioridade nesses aspectos. Então, o primeiro aspecto que eu tenho aqui: resistir para não cair no novo, não entrar no novo, não entrar no desconhecido. Então, a resistência ela vem da mente que está programada no que ela conhece, né? Ela recebe uma programação, é que nem um software no computador. Não adianta eu querer dizer que eu quero ver o texto, por exemplo, no Acrobat Reader, se eu não tenho o Acrobat Reader instalado, eu não tenho o editor de texto instalado no meu computador. Então, eu vou ter que instalar isso, então eu vou ter que criar essa programação, instalar essa programação, desinstalar talvez alguns programas que não me sirvam, e instalar o editor que eu quero, que eu preciso. Claro que tudo isso leva a transformações e mudanças, né? Então, a importância de a gente estar aberto a essas mudanças, né? Depois eu vou falar de perfis de pessoas pelo mundo. Hoje tem um monte de assunto, tá? E eu tenho um pouquinho de tempo. Então, cair no novo. O desconhecido é não calculado, ele é uma parte, é a parte racional, né? Que nega se meter em algo que não conhece. Não vai deixar ir. Por isso que vai resistir. Essa velha programação vai se manter. Depois,
Segundo item, largar o que se conhece. Ou seja, parar de olhar pelo espelho retrovisor. Eu conheço tudo que está para trás. Não conheço nada que vem pela frente. Então vamos ficar aqui, vamos resistir. Terceiro item, que nem eu falei para vocês, não mais nem menos importante, né? Difícil sair da acomodação. Falta de atitude. É melhor ficar onde tá, né? Pelos erros e desacertos que já teve, é melhor ficar ali. Não é só conhecido, é um confortável, que nem sempre é só um rótulo de confortável só porque é conhecido, ok? Tem a questão da autossabotagem, fiz coisas que não deram certo, tive erros, eu não fiz como poderia, tá? Então aí cria-se a autopunição de ficar parado, não dá o próximo passo, né? Resiste. E o último item que eu quero falar para vocês, não menos importante, tem um montão de informação para passar hoje para vocês. Tem um grupo de pessoas no mundo, tá? Que elas, o Alexander Lowen, um norte-americano, tá? que estudou particularmente isso e criou a bioenergética, ele alegou que a gente tinha cinturões, couraças pelo corpo dos eventos traumáticos, e aí a gente precisava movimentar o corpo com tal frequência e de tal maneira para romper esses cinturões. Eu tentei usar esse método, para mim foi muito doloroso, foi mais apropriado a EFT, né? Mais suave, mais objetivo, eu estava sabendo mais onde é que eu estava indo, né? E aí o que acontece é que quando o Alexander Lowen, que foi a grande contribuição dele, ele estudou 5 perfis. Ele disse que no mundo as personalidades são agrupadas em 5 perfis principais. Eu posso ter combinação de um com outro perfil, né? Mas dentro desses 5 perfis de pessoas, existe um grupo que é o que eu mais tenho especialidade, porque é um dos grupos que eu tenho cruzamento. Eu tenho cruzamento de 2 deles, né? E um deles cruza com esse item que eu vou falar agora, que é o grupo de pessoas que atua com outras pessoas. Tem papel de auxiliar outros, por exemplo, professor, terapeuta, palestrante, o vendedor também entraria nesse tipo de perfil, ok? Que tem 2 lados sombrios. Um deles é a resistência, ninguém me manda. Porque o foco desse tipo de personalidade é da pessoa que não tem o que demova ela do objetivo. Ela quer fazer a pessoa ser bem sucedida. Por exemplo, o personal trainer, tá? O que traz boa nutrição para as pessoas, o que gosta de interagir com as pessoas, o que gosta de passar conhecimento para as pessoas, tudo isso está dentro. O vendedor, que nem eu falei, o terapeuta, tudo isso está dentro do mesmo perfil, tá? Que é chamado de líder carismático. Quem fez essa nova denominação, porque Alexander Lowen viu mais o lado sombrio, e o Rhys Thomas, também norte-americano, ele viu as qualidades, né? E depois a Margaret Lynch estudou isso, como remover, reduzir o impacto do lado sombrio com a EFT. E nessa junção aí de informações, as pessoas têm condições de deixar o seu melhor aflorar nos processos de mentoria, ok? São pessoas que vão resistir a receber orientação.
elas muitas vezes brigam com os terapeutas. Elas vão tentar mostrar para quem está mentorando elas que o mentor está totalmente errado. Okay? E isso é só um desperdício de energia, é o lado sombrio que o líder carismático tem como personalidade e que vai atrapalhar a evolução do líder carismático, que essa atrapalhação que vem impede a interação dele com as outras pessoas. Então toda pessoa muito resistiva, né? Quando eu faço os atendimentos individuais fica claro. Na mentoria parece que isso chove para mim, porque essa é a minha especialidade, né? Vêm as pessoas que mais resistência têm. E nessas resistências, como eu já trabalhei a maioria delas comigo, eu consigo olhar para a pessoa e perceber que ela está com aquilo ativo. Tá? Que é uma faceta que a EFT tradicional não tem. Tá? A EFT do Gary Craig, o Gary Craig criou a técnica e ele falou que a EFT iria evoluir, e nos Estados Unidos já evoluiu muito, ok? Aqui no Brasil ainda tem a EFT básica para ser trabalhada, mas deixa muito a desejar porque não está absorvendo as outras técnicas que dão suporte e levam o praticante a ter resultados mais profundos, mais objetivos, mais clareza na resolução das questões, um maior entendimento na resolução das questões. Então aí, quando alguém chega para me falar e ela disse assim, ai Nara, tá difícil, parece ter uma parte de mim que não consegue, não aceita fazer trabalho, é bem provável que tenha esse perfil nela, esse lado sombrio nela que está ativo, mesmo que ela não tenha um perfil carismático, pode estar ativo naquele momento. E aí eu faço todo o trabalho na mentoria de tirar essas resistências, né? Isso é uma coisa que não dá muito para explicar, porque são resistências naturais ao impedimento das ações, ok? Mas é um lado sombrio, porque aí a gente joga isso para tudo. Eu não quero ouvir conselho, eu não quero que me mentorem, eu não quero que alguém me conduza. É como se fosse uma criança birrenta para tudo. Né? Se fosse pelos arquétipos, seria a atuação permanente da criança birrenta. Não tem quem me prove que eu estou errado, não tem quem me faça... Eu estou falando do lado sombrio, que é uma coisa que a maioria das pessoas quando ela está no ser primitivo, ela está no lado sombrio. Ela está só no instinto de defesa, ela está só revidando, ela está só rechaçando tudo que não serve. Tá? Então, a importância da pessoa chegar e trabalhar isso, ter a consciência, meu lado sombrio, ok? Não tem nada de errado ter um lado sombrio, todo mundo tem. Só que a gente pode calibrar isso para que não nos prejudique. E que a gente também não deixe de interferir positivamente na vida dos outros. Então, o outro lado sombrio, okay? Eu não tinha programado esse outro lado sombrio para hoje, mas eu posso falar que é o lado do sentir pena de si. Okay? O líder carismático, ele tem esse perfil de ter muita pena de si, porque está passando pela situação, porque passou por uma situação, porque ele... E aí, aceitar isso é o primeiro passo de transformação. Depois preciso de sequências de EFT muito específicas para sair do lado vítima, né? Porque o coitado de mim é o lado vítima. Tá? Quando a pessoa diz, não tem lado vítima, tá? Mas que evento foi injusto? Teve aquele outro. Então, tá na posição de vítima. E é importante alguém que conduza, alguém que conheça o caminho das pedras para isso. Até hoje eu faço mentoria nos Estados Unidos, pela internet, é óbvio, né? Mas faço pelos Estados Unidos com a minha instrutora, Margaret Lynch. Tá? A mentoria próspera que eu trago aqui no Brasil, ela é diferenciada, porque tem encontros semanais por live privada comigo, tem áudios 2 vezes por semana, tem pequenos textos, tem pequenas dicas, todos recebem no privado as informações que estão sendo compartilhadas por mim no grupo. Tá? O grupo é fechado, então é só para tratar dos assuntos da mentoria.
E é diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles postam um vídeo por mês, um áudio por semana, e tu tem os vídeos lá te aguardando. Tem uma vez por mês um contato para tirar dúvidas e deu. E eu pago $100 por mês. Tá? É como se fosse o trimestre, que é o que eu estou fazendo aqui. O trimestre nos Estados Unidos é R$1.200 e oferece muito menos do que eu ofereço. Então, assim, aqui no Brasil não vai ser nem o valor, né? O programa que eu tenho mais completo não é nem o valor o valor do meu atendimento individual, que é R$200. O programa mais completo da mentoria pelos 3 meses, 12 semanas de acompanhamento profundo, de transformação, de práticas guiadas, né? É um programa totalmente... É um programa que vai ir para a 3ª edição, totalmente bem sucedido. Então, assim, depois se vocês quiserem, lá no canal do YouTube eu tenho vídeos desse trimestre, vídeos do trimestre anterior, das próprias clientes que me mandaram. Vocês podem ver nos resultados, né? Tem uma playlist que chama Resultados, e eu tenho muito material lá de resultados da mentoria, dos 2 grupos de mentoria próspera que já aconteceram. Então, assim, o que o pessoal vai ter que fazer? Vai precisar decidir, indiferente de já ter essas questões resolvidas ou não, das resistências, vai precisar superar isso, fazer a escolha, porque os resultados já existem. Um último ponto que eu vou falar aqui, já está terminando nosso tempo, meu Deus do céu, eu tenho que fazer EFT com vocês ainda. Um último ponto que eu quero falar, existe 3 tipos de pessoas que as estatísticas já comprovaram, né? Tem o grupo de vanguarda, que é só 10% da população. Tem o grupo que espera que os de vanguarda tenham resultado, que são os primeiros que vão, né? Espero que o grupo que vai primeiro tenha resultados para depois, e isso dá uns 80%. E tem 10% que nunca vão ir, indiferente de terem todas as suas perguntas resolvidas. E assim, essas estatísticas não fui eu que criei, ok? Isso aí são perfis de pessoas pelo mundo. E é bem interessante, assim, eu me vejo como uma pessoa de vanguarda. Quando eu vi a primeira vez a EFT, eu já me joguei no primeiro curso. Eu lembro que eu primeiro eu peguei uma apostila gratuita, depois paguei R$320 para um curso que eu depois engavetei. Então essa é uma das grandes vantagens que eu vejo os cursos. Os cursos você vai lá e você precisa ter muita força de vontade, você precisa para ir sozinho depois, para rever o material sozinho. Aí começa a aparecer um monte de prioridades, a gente começa, não, faço amanhã, faço depois de amanhã, e aqueles 20 minutos por dia, né, que você poderia estar se auto-aplicando de uma maneira sistemática, você não está. E no atendimento individual ele é bacana, que vai direto no caso da pessoa, né, por um especialista, mas também tem a questão que a pessoa não vai entender o que está acontecendo. Ela vai se sentir melhor, mas ela não vai entender o que está acontecendo, porque não dá tempo. Ou eu explico ou eu atendo a pessoa, ok? E ela vai lá para ter o resultado. Se ela for o perfil de líder carismático, ela vai querer muitas explicações. Muitas explicações. Muitos detalhes, ok? Mas isso faz parte da personalidade, porque com esses detalhes ela consegue interagir melhor consigo e interagir melhor com outros. Mas não que esses detalhes impeçam ela de entrar numa nova jornada, se permitir seguir, se permitir transformar seus resultados, né? Eu tenho 2 programas de mentoria próspera, a de R$180, como se fosse R$2 por dia ou 3 vezes 60 no cartão, e tenho uma mentoria sem o mapeamento financeiro, que é a mentoria ouro, que é R$140. Tá? Se fosse fazer o mapeamento hoje, só o mapeamento, que são as questões respondidas por mim individualmente, com práticas de EFT específicas por causa da pessoa, só o mapeamento seria R$100. Tá? Então, quando alguém
Ele chega e diz assim, poxa, Nara, 3 meses eu vou pagar R$180, o WhatsApp, umas lives, uns áudios. Porque é isso que dá o resultado, né? Meu acompanhamento, o esclarecimento de vocês, a continuidade, ter o grupo, né? Fazer parte de um grupo, trocar experiência com essas pessoas e juntos a gente cresce, né? E eu sempre posto também pelo WhatsApp no privado, todas as pessoas que estão participando, elas recebem no privado todo o material que está no grupo. Então, se não consegue acompanhar no grupo, porque tem os comentários do próprio assunto que está sendo tratado, vai receber as minhas informações, vai receber limpinhas no privado, tá? Com um grupo de pessoas ali, indiferente de terem ou não um mapeamento financeiro. O mapeamento financeiro é todo correspondido por e-mail. Então, a pessoa ficar com todos os registros, não tem como perder nada, ok? Então, assim, ser conduzido é uma coisa que a gente precisa na vida. Todo mundo já foi conduzido há algum tempo por algum especialista, mesmo que não tivesse muita cultura. Por exemplo, eu quando aprendi a andar de bicicleta, meu pai e minha mãe não tinham tempo para me ensinar, eu já estava com 7 anos e ainda não tinha tirado as rodinhas. E aí uma tia minha, que foi adotada pela nossa família, ela foi quem me ajudou. Ela é 3 anos mais velha que eu e foi quem me deu esse apoio, esse suporte, me estimulou. E eu lembro quando eu consegui, mesmo caindo 1000 vezes, né, ela me estimulava a levantar de novo. Eu consegui superar muitas resistências e ter a sensação que eu venci, né? E claro, depois ela não precisou mais me conduzir, eu já sabia como fazer, eu já tinha o material, eu já tinha aprendido o método, já tinha praticado o método. Então, a importância de ter alguém para te conduzir no momento que tu não sabe o que fazer, né? Para sair do olho do furacão. E hoje eu estava vendo um filme na Netflix, o nome do filme é Pais e Filhas, e é a história de um escritor que desenvolve um problema mental, né? um problema epilético, convulsivo, porque ele se sente culpado por ter se acidentado no carro com a esposa e a esposa morreu. E a menina, ela aprende com o pai a andar de bicicleta e depois, quando ela vira psicóloga, ela ajuda uma menina que também tinha perdido a mãe. Uma das coisas que elas fazem juntas é ela ensinar a menina a andar de bicicleta. Então, como é importante esse momento, assim, um tempo de apoio que tu precise para ser conduzido, para se permitir conduzir, para se permitir transformar a sua vida, transformar seus resultados e depois seguir a vida, né? Porque a intenção é criar pessoas independentes, pessoas que têm a capacidade de se responsabilizar por seus próprios resultados, mas com um planejamento, com uma objetividade, ok? Então, assim, eu quero dizer que as inscrições para a mentoria, depois eu posto os links aqui. Eu quero dar uma recanoite pessoal e a gente já vai fazer a sequência de EFT para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, tá? Nos jogarmos no novo. Eu costumo dizer para meus clientes, por trás de um grande medo, de uma grande resistência, existe uma grande oportunidade de transformação. Então, eu quero dar uma recanoite aqui pro pessoal. Eu já peço para vocês irem compartilhando no seu Facebook, para que outras pessoas possam ver esse material. E depois, quando estiver no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, vocês podem compartilhar também essa live com outras redes sociais, tá? Então, recanoite Rosimara, Josete, Fabi, Assis, Maria Helena, Cleusa, Silvana, Keila, Gislaine, Ruiati, Ivana, tô rindo de mim pronunciando o nome, Geni, Maria Elizabeth, Rosa, Rose, Caroline, Anitta, Ana Lavadouro, Estela Mares, Daiane, Luciana, Jaqueline, Cristina, Mara, Adriana e mais o pessoal aí que tá nas câmerazinhas.
Cleusa, que eu tô vendo daqui. Deixa eu ver quem mais eu reconheço. Tô vendo a Ivana também. Sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos fazer práticas de EFT para encerrar nossa live. Então lembre-se, se depois quiserem vir para esses últimos 5 minutos, vocês vão pegar a sequência de EFT específica. Então vamos lá. Respirar fundo. Topo da cabeça. Eu tenho medo do novo. Mas é só minha mente resistente. Canto do olho. A oportunidade parece boa. Embaixo do olho. Mas a minha mente insiste em resistir. Embaixo do nariz. Até tem justificativa consistente para me manter onde estou. Embaixo da boca, com os resultados conhecidos que tenho. No solo que conheço. Mas será que isso não é uma chamada para eu experimentar mais? Ser mais. Viver mais. Aprender mais. Aproveitar mais. Interagir mais. Trocar mais. Começo a soltar a minha necessidade de ficar ao lado das minhas resistências. Começo a me permitir seguir. Começo a me permitir transcender minhas questões de resistência. Para ser a prosperidade plena em pessoa, em carne e osso. A vida fluindo e eu no fluxo. A vida acontecendo e eu soltando o medo de ficar à deriva. Me permita aceitar o melhor da vida. Começo a compreender que resistências sempre vão existir. Mas começo a compreender que as resistências servem para me levar a um novo patamar de realização. Um dia por vez, no caminho do meu melhor. Respira fundo e solta. Então, para mim foi mais uma vez uma alegria ter vocês por aqui. Eu vou poder contar um pouco mais do que acontece na mentoria Próspera nos próximos 3 meses de janeiro a março. As inscrições já estão abertas. Vai ser uma alegria tremenda contar com a presença de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me contactar também pelo WhatsApp. Eu posso deixar depois o link direto pro meu WhatsApp, que vocês nem precisam digitar meu número, ok? E vai ser uma imensa alegria ter vocês juntos, comigo, para eu poder passar, incentivar, trazer clareza para vocês do ponto de atração e como transformar isso, Que de teorização o mundo já está cheio. Vamos a muitas práticas transformadoras na vida de cada um. Uma rica noite. Nos vemos na próxima live. Tchau!